Olá, moçadinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Olha eu aqui outra vez, né? Vamos lá para nossas correções das atividades que vocês fizeram na aula passada, né? Essas atividades foram organizadas pelo professor Jusilene e a narração é minha, Hernani Freitas. Então, bora lá pegar aí as nossas atividades. Vou compartilhar com você aqui as atividades para ficar mais fácil para vocês compreenderem, né? Bora lá. Então, ó, compartilhado aí, faça as correções necessárias e assista o gabarito comentário, que é esse que nós estamos fazendo agora com você, tá bom? Então, sobre a invenção da roda, lá na página 81, vou abrir aqui também meu livro na página 81 e bora lá responder as atividades, né? Olha, a roda utilizada em veículos de transporte é considerada uma das maiores invenções humanas. Lembra que nós falamos no vídeo anterior, né? É um dos mais antigos veículos com roda foi desenvolvido na Mesopotâmia. Olha que legal, na Mesopotâmia que nós estudamos no século V, no capítulo 5. Ô, tá doido, professor? O que é isso? Né? Então você vai ler esse texto, né? Nesse texto aqui, ó, no quarto milênio, com algum hábil artífice da Suméria, que também está aí no livro, né? Aí no livro didático, e nós vamos responder juntos as atividades a seguir, né? Então, um textinho bem legal que vai falar sobre a roda, vai falar sobre as mudanças que aconteceram, né? E aí bora lá responder as atividades. Qual que é a atividade? Atividade 1, qual é o tema do texto? Atividade 1 e 2, que está na página 81. Qual é o tema do texto? Opa, olha eu fazendo rolo aqui, né? O tema do texto é a invenção e o aperfeiçoamento da roda. Seu autor é o especialista em história e língua sumeriana Samuel Noah Kramer, 1897-1990, né? Então, ó, você vai ler aqui nesse textinho, né? E aqui nesse textinho você conseguiu responder a atividade, né? No segundo exercício da página 81, com base no texto, construa uma linha do tempo relacionando os marcos de desenvolvimento da roda com a época em que ocorreu. Linha do tempo, você vai começar do período menor até o período maior que aconteceu, né? Então, você vai fazer, por exemplo, você vai utilizar duas ou três linhas, né? E vai dividir certinho, ó. Aqui na primeira parte, a invenção, aqui, ó, a invenção do veículo, do primeiro veículo de rodas na Suméria, em que ano que aconteceu? 4.000 anos, mais ou menos 4.000 anos a 3.001 antes de Cristo. O uso das rodas mais leves em carros de guerras egípcios aconteceu em que ano? De 2001 até 1101 antes de Cristo. Não foi pertinho agora não, viu? O uso das rodas dianteiras que giravam sobre eixos foi criada quando? Entre 401 depois de Cristo e 1500 depois de Cristo, né? Já está mais perto de nós. A invenção da locomotiva, aquela do trem, né? Trem a vapor com as rodas, foi criada quando? 1804. O uso dos pneus de borracha em automóveis foi entre 1901 e o ano 2000. Isso aí está pertinho da gente, né? E agora nós vamos lá para a página 88. Na página 88, bora lá mudar aqui no livro também para a página 88, né? Aí na página 88, você vai responder lá, ó, refletir e ampliar. A primeira parte aqui na página 88, né? Número 1. Na Mesopotâmia, desenvolveram as cidades cujos centros de poder eram os templos e o Palácio Real. Nas cidades brasileiras atuais, quais são os centros do poder? Quais são os centros do poder na cidade atual? Quais são os centros do poder aqui na nossa cidade, aí na sua cidade, você que está vendo, né? É fácil.
é fácil da gente detectar, né? Bora lá responder. Ó, podemos citar como exemplo, aqui, ó, a resposta agora. Podemos citar como exemplo de poder nas cidades brasileiras as câmaras municipais, as prefeituras e as secretarias municipais. As instituições são responsáveis por uma série de serviços que utilizam em nosso cotidiano, como coleta de lixo, transporte público, educação e etc. Então, tenho certeza que você acertou, né? A número 2, os mesopotâmicos desenvolveram um sistema de escrita e numeração, levando em consideração, peraí, tem um espacinho aqui, levando em consideração isso, observem e, peraí, deixa eu ler de novo que eu confundi tudo, né? Os mesopotâmicos desenvolveram um sistema de escrita e numeração. Levando isso em consideração, observe e compare essas duas imagens abaixo, né? Eu vou abaixar aqui para vocês verem, com base nas perguntas propostas. Essas duas imagens aqui, ó. Uma moça fazendo uma atividade gostosa de ser feita, né? Aquelas expressões numéricas, e aqui uma reprodução lá da época dos sumérios, se não me falha a memória. Quais instrumentos foram utilizados para produzir, quais instrumentos foram utilizados para produzir, deixa eu corrigir aqui, quais os instrumentos foram utilizados para produzir, as inscrições no bloco, né, reproduzido na primeira imagem. Na primeira imagem, quais foram? Então, ó, podemos, espera aí que eu já mexi aqui, deu pedir, né? A primeira imagem mostra uma placa sumérica com escrita cuneiforme, é aquela que era feita no barro, né? Nas placas de barro, cerca de 2.000 a 1.600 anos antes de Cristo, contendo um problema de matemática entalhado em pedra ou argila. A segunda, que é essa aqui, a primeira foi essa aqui, né? A segunda, que é essa aqui, é uma imagem que mostra um estudante de matemática, né? Um estudante de matemática, um estudante fazendo algum trabalho de matemática. Ela utiliza um quadro branco, um papel, né? Um papel e uma caneta ou um pincel para fazer as atividades. Olha que legal. Então, tenho certeza que você narrou certinho e acertou tudo. Na B, as duas imagens representam uma mesma necessidade? As duas imagens representam a mesma coisa? Por exemplo, estão estudando, estão trabalhando, estão fazendo o quê? Sim, representa a mesma coisa, só que de maneira diferente, cada um com a sua tecnologia, né? Então, a necessidade de registrar números está presente nas duas imagens, tá bom? Pessoal, certinho? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, o que vocês vão fazer? Procurar o professor. Vão falar com o professor. E não esqueçam, ó, tira uma uma fotografia e manda para o seu professor para mostrar que você fez, que você corrigiu as atividades, tá bom? Até a nossa próxima aula e sempre estudar, viu? Estudar, estudar e estudar. Tchau, tchau.